A Polícia Federal prendeu o presidente afastado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o Coaraci Nunes, e mais 2 pessoas. Uma 4ª pessoa estaria fora do país, segundo os agentes federais. Eles são suspeitos de participar de um esquema de desvio de recursos públicos repassados à Confederação. Um prejuízo que pode chegar a 40 milhões de reais e que, mais importante, não foi para o treinamento dos nossos atletas, para gerar oportunidades através do esporte. Então é uma perda de todos nós. Eu vou conversar então com a nossa repórter, Rosana Cerqueira, que tem mais informações atualizadas sobre essa operação que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Oi, Rosana, boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. A operação finalizada, tanto aqui como no Rio de Janeiro, todos os mandados cumpridos. E sim, esse dinheiro desviado, a polícia já investiga, faz essa investigação há mais de um ano, cerca de 1 ano e meio, diante de denúncias de empresários e dos próprios atletas envolvidos em todo esse desvio, dirigentes da entidade e também empresários. Esse foi um trabalho conjunto, Polícia Federal, Ministério Público Federal e também Controladoria Geral da União. No final da manhã, ocorreu uma entrevista coletiva de todas essas entidades reunidas aqui na sede da Polícia Federal, Zona Oeste da cidade de São Paulo. E entre os pontos destacados, eles relataram todo o processo, todas as denúncias, os nomes, os números, deram todas as informações. E entre essas informações detalhadas, eles disseram que há relatos e há uma investigação em torno disso, de que a Confederação, os dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos participavam inclusive de um esquema de superfaturamento com agências, com empresas privadas, superfaturamento de passagens e também da hospedagem desses atletas em vários campeonatos aqui e fora do Brasil. E em viagens internacionais, segundo o relato dos atletas, os atletas viajavam grandes distâncias para países distantes aí em classe econômica, enquanto os dirigentes da entidade viajavam em classe executiva. Isso comprometia bastante, segundo os atletas, o desempenho deles, claro, nas competições internacionais. E também, diante dos desvios, eles teriam deixado de participar de alguns campeonatos importantes. Destaque, e, por exemplo, do campeonato no Cazaquistão, campeonato mundial em 2015, no qual a seleção brasileira masculina de polo aquático não pôde participar por falta de dinheiro, falta de recursos. A repórter Adriana Perrone acompanhou todo o trabalho da manhã aqui da Polícia Federal e tem as informações. Vamos ouvi-la. No esquema investigado, os envolvidos são acusados de desviar recursos públicos que eram repassados à Confederação por meio de convênios e leis de fomento ao esporte. O valor desviado pode chegar aos 40 milhões de reais. Numa das investigações que nós pontuamos, foi possível identificar a fraude em licitação. Houve empresas que foram beneficiadas com licitações direcionadas, essas empresas não existiam, era uma empresa de fachada e também não houve a comprovação, em um caso bem pontual, da entrega do material licitado. Foram presos no Rio de Janeiro o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaraci Nunes, o diretor financeiro, Sérgio Alvarenga, e Ricardo Cabral, coordenador técnico da modalidade de polo aquático. Ricardo de Moura, coordenador técnico da natação brasileira, estaria fora do país, de acordo com a Polícia Federal. Agentes do Rio e de São Paulo cumpriram também 16 mandados de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva. Segundo o Ministério Público, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos teria ficado, inclusive, com um prêmio internacional da Seleção Brasileira de Polo Aquático. As investigações começaram há 1 ano e meio, depois que atletas e ex-atletas denunciaram as irregularidades ao Ministério Público Federal. Mais de 20 atletas foram ouvidos, incluindo campeões olímpicos. Houve um torneio de natação e seria destinado $50 mil de premiação, evidentemente, para os atletas, né? E a seleção ficou em 3º lugar e, de fato, a Federação Internacional repassou esses valores para a CBDA
só que a CBDA não repassou para os atletas. O advogado da Confederação vai pedir o habeas corpus de Coaraci Nunes. Segundo ele, Coaraci tem problemas de saúde e recentemente passou por uma cirurgia no crânio por causa de uma hidrocefalia. O advogado também questionou os 40 milhões de reais que teriam sido desviados e que foram levantados pela Justiça nessa operação. Segundo ele, a compra de equipamentos antes da Olimpíada foi esclarecida à Justiça de São Paulo. Essa acusação seria equipamentos para treinamento de atletas para Rio 2016, né? E naquele processo, eu juntei mais de 800 páginas de documentos comprovando que todos os equipamentos foram comprados, notas fiscais, conhecimento de transporte, contrato de comodato, recibo, foto dos equipamentos chegando, foto dos equipamentos sendo entregues. Ou seja, o tribunal lá reconheceu que essa que é a principal acusação do Ministério Público, ela não subsiste. Então, lamentavelmente, não deveria ter saído essa decisão antes do processo vir para o Rio de Janeiro e vamos trabalhar agora para que isso venha e que essa situação seja contornada. Os envolvidos no esquema devem responder por crimes como associação criminosa, fraude em licitação, corrupção e falsidade ideológica. Nossa produção está tentando contato com as defesas de Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga, Ricardo Gomes Cabral e Ricardo de Moura.